Qual que é a diferença de um novato e de um expert? Essa é uma pergunta que eu vim me questionando, vim, né, lendo, estudando, vendo alguns vídeos já faz algum tempo para tentar achar uma resposta. O que separa alguém que é muito bom naquilo, que é um especialista naquilo, de alguém que está começando, de alguém que é um novato? Então, a gente primeiro tem que pensar que isso não é preto e branco, né? Eu não tenho só experts e novatos. Isso é um contínuo, é cinza. Ao longo do tempo, o novato vai se transformar, se tudo der certo, num expert. Tem algumas maneiras, algumas discussões que falam dessa jornada. Existe a tal da regra das 10.000 horas. Alguém inventou isso, né? Mas basicamente a ideia é que para você sair de novato para profissional, para expert, para você ser muito bom naquilo, para você se destacar naquilo, você precisa ter 10.000 horas de prática. Com um detalhe, prática deliberada. Não é só você fazer, fazer, fazer. A prática deliberada envolve algumas outras nuances. Principalmente, você ter um objetivo para aquela prática. Então, você está fazendo uma coisa que você tem um objetivo que te tira da zona de conforto. Você fazer aquilo que você já é confortável não vai te levar para frente. E principalmente que você tenha feedback de alguém que sabe mais do que você. Então, a prática deliberada envolve isso, você ter um objetivo, você sair da zona de conforto e você ter feedback. Isso vai te levar para frente. Aí talvez as 10.000 horas façam sentido. Mas mesmo assim, existem algumas coisas assim, tá, beleza. Se eu estudar, se eu me esforçar, se eu praticar, eu vou me transformar num expert. Mas como é que eu diferencio, né? Como é que eu digo, essa pessoa é expert, essa pessoa é novato? O que diferencia na vida real, assim, entre aspas, né? Você olhando, como é que você fala, esse é um expert? E assim, eu penso em duas grandes coisas. O primeiro é a antecipação. Quando você faz uma coisa há muito tempo, você começa a antecipar os possíveis problemas. Você também vai ser mais capaz de resolver os problemas quando eles acontecerem. Mas um expert entra menos em situações críticas do que um novato. Eu acho que uma boa analogia é quando você começa a dirigir, tudo que você faz é reativo. Você vê que o sinal está ficando vermelho, você tem que pensar em trocar a marcha, em pisar no freio, em olhar para tudo. É uma sobrecarga cognitiva. Quando você vira um expert, você começa a automatizar alguns processos, mas principalmente você começa a antever, a antecipar algumas coisas. Você vê um cara 3, 4 carros lá na frente, que ele está dirigindo de uma maneira meio errática, você sabe que ou está bêbado ou está no telefone, e você já tira o pé. Você já prevê que aquele cara vai fazer alguma coisa errada e talvez vá te botar em situação de risco. Então você já antecipa aquilo e você evita essa situação. Eu acho que isso é uma característica do expert. Pensando na medicina, eu já tenho um mapa mental que, a partir do que eu estou vendo do meu paciente, eu sei que ele tem uma chance de deteriorar, eu sei para que caminho, eu consigo imaginar para que caminho ele pode ir e já começar a antecipar. Então, se é um paciente que está grave, em vez de eu esperar a pressão cair, eu já vou me antecipar. Eu sei que ele está com uma cara de que daqui a pouco vai piorar, então já vamos começar a melhorar a hemodinâmica, talvez entubar no melhor momento do paciente. A gente vai antecipar, não vai sair correndo, não vai ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Vai conseguir antecipar essas situações que, quando você chega na emergência mesmo, né, no caos, aí piora tudo. E o novato é isso, ele é muito reativo, né? O paciente piorou, agora eu vou tentar fazer nora, vou fazer push 12, vou fazer não sei o que, enquanto o expert vê, esse cara, já vamos deixar a norinha pronta, talvez já vamos começar agora, antes de ele deteriorar. Então acho que a antecipação, né, ser proativo versus reativo é uma grande característica do expert. E outra coisa que a gente tem é a economia de ação. Tá, mas o que é economia de ação, né? Basicamente é você fazer mais coisas com menos movimentos. Tem algumas histórias, né, de que quando você não sabe o que você está fazendo, né? Vou entubar. Aí você vai para um lado da sala, pega o laringo. Daí você vai no outro lado, pega o tubo. Daí você volta para aquele lado que estava o laringo para pegar o filtro. E fica indo, voltando, daí esquece de alguma coisa, vai, volta. Caminha 2 quilômetros para fazer uma coisa que não precisaria. Tem alguns estudos que comparam isso.
o movimento da ponta do laringo na boca do paciente. O expert ele é mais deliberado, ele faz menos movimentos, por mais que às vezes, né, tem um estudo super legal com pediatras, que no manequim os experts não foram mais rápidos. Na fase crítica eles foram mais devagar, mas eles tiveram mais, né, acertaram mais, tiveram mais intubação de primeira passagem. E é aquela coisa, está antevendo os problemas que já teve de meter o laringo muito rápido. Então são movimentos mais deliberados, mais delicados, em vez de ir, né, mais proativos, menos reativos. Então essa economia de ação também acontece, né? Conversei com o Eric Lauren, que é um dos especialistas em via aérea, e ele conversando também que ele acha fantástico o chapeiro do restaurante do hospital dele fritando bife, né? O cara com muitos poucos movimentos consegue fritar 10 bifes ao mesmo tempo. Então ele é um expert naquilo. Eu, se for fritar um bife, né, vou derrubar ele, vou virar, vou precisar fazer 10 movimentos para conseguir fazer o que o cara faz em um movimento. Isso também tem evidência da cirurgia, né, para fazer nozinho com laparoscopia. Os experts usam em média, né, num dos estudos, 17 vezes menos movimentos que um novato. Então a gente tem uma economia de ação, a gente consegue fazer mais coisas com menos movimentos, ou pelo menos conseguir chegar no mesmo objetivo com menos ações. Então isso eu acho que é um diferencial também, é você saber o que está fazendo e essa economia de ação, ser mais deliberado naqueles movimentos que você está fazendo. Então pensando em ser ativo versus reativo, né, proativo versus reativo, você tem economia de ação. E uma outra frase que eu achei interessante é que, né, a tradução seria mais ou menos que na cabeça do novato existem muitas possibilidades, na cabeça do expert existem poucas. Então você já tem um mapa mental que você já consegue reconhecer um padrão, e o expert, por mais que ele tenha o conhecimento de várias possibilidades, só com o reconhecimento do padrão ele já consegue reduzir essas possibilidades. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado aí com os vieses cognitivos, mas o expert ele tende a ter um conhecimento maior, conseguir acessar mais essas informações, esses padrões mentais, para ter menos opções, entre aspas, mas opções mais deliberadas, mais certas. Então acho que se a gente estiver pensando assim, como ser um expert, a discussão é longa, né? Mas a história da prática deliberada eu acho que faz muito sentido. Você ter um objetivo para a tua prática, você sair da zona de conforto e você ter feedback vai te levar muito além. E depois, para você diferenciar, eu acho que olhar ser proativo versus reativo, ter economia de ação e ter uma facilidade de ter menos opções. Então acho que isso são, né, o que a gente pensa, esse é um expert. O que você acha? Comenta aí se concorda comigo ou acha que o expert faz alguma coisa diferente do que eu falei.